Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais uma reunião. Espero que todos nós consigamos uma sintonia muito boa para que todos nós possamos usufruir das belas energias que seguramente serão aqui distribuídas em favor de todos nós. Nesse instante, então, convidamos a todos os presentes, cada um a seu modo, para elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que abençoe o nosso movimento, o nosso evento, permitindo-nos, Senhor, a sintonia com a espiritualidade amiga que aqui está, desejosa sempre de atender às nossas necessidades, quer do espírito, quer do corpo, necessidades pertinentes ao nosso bem-estar, à nossa aprendizagem, ao nosso crescimento moral. Por isso te pedimos, Jesus, abençoe a nossa casa e abençoe todos aqueles que te procuram através dela, através dos seus portais, nós, outros na condição de encarnados, mas também inúmeros outros na condição de desencarnados. Que todos possamos receber o seu alento, a sua força, a sua luz, para seguirmos em frente, gratos, imensamente gratos, pelas bênçãos que o Senhor tem depositado em nossos caminhos. Sobretudo, dando-nos as claridades da doutrina espírita, que nos ajuda a melhor nortear os nossos passos no caminho da vida. Que a tua energia poderosa, Jesus, faça vibrar todos os corações aqui presentes. E também te pedimos que abençoe os nossos irmãos que nos pedem preces e cujos nomes estão relatados em nossos livros de oração. Que a sua paz, divino amigo, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja. Hoje eu quero ficar livre daquele púlpito ali, porque aquilo ali é muito confortável para nós. Mas é meio apático e dá mais sono em quem está ouvindo. Então eu me sinto melhor quando eu estou movimentando. Eu acho que vocês olham para lá, olham para cá e de certa forma espanta o sono. O tema proposto para a noite de hoje, que até por sinal era o Gabriel que ia fazer, mas na impossibilidade nós trocamos o tema, ele vai fazer o meu, eu vou fazer o dele. Na verdade, isso aqui já virou quase um mercado, porque o dia hoje era do professor Machado, ele trocou com o Gabriel trocou comigo, mas está tudo bem, né? Estamos todos na mesma sintonia. O tema de hoje, proposto para a noite de hoje, é a pluralidade das existências, também conhecido com o nome de reencarnação. Muito bem, José. O professor Machado já tinha falado, mas eu fingi que não ouvi. Eu queria ver mais alguém falando, né? Então, o tema reencarnação. Quando as religiões falam, as religiões cristãs falam em reencarnação, elas se arrepiam, porque parece que isso foi invenção do Espiritismo. Os católicos não concebem a crença na reencarnação, tampouco os evangélicos, tampouco os presbiterianos. Então ficou mesmo a ovelha desgarrada do Espiritismo, a única que levanta essa bandeira. É bem verdade que Allan Kardec apenas cumpre, né, um mandato que Jesus lhe outorga. Quando lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus, por nos conhecer sobremaneira, porque na verdade nós somos seus irmãos, né? Vamos dizer assim, irmãos mais novos, um pouco mais novos, e bem mais artistas, bem mais custosos, Jesus já sabendo, já antevendo que o seu trabalho, a sua missão, de trazer-nos a sua verdade cristalina, que essa missão poderia ser bagunçada, deturpada,
Ele tinha certeza que a missão abrangeria, né, o cômputo do planeta, que ela se espalharia por outras terras, por outros continentes, graças principalmente a um trabalhador incansável, que a gente conhece com o nome de Paulo de Tarso, que ele, juntamente com Barnabé, tiveram a coragem, na primeira hora, de espalhar as notícias da Boa Nova. Boa Nova era uma notícia, e eles tiveram a coragem de espalhar essas notícias. Mas Jesus sabia que elas sofreriam alguns enxertos, algumas interpretações, segundo os interesses da época. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz assim: mas o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto vos tenho dito. Olha, a palavra de Jesus é muito clara. A função de uma ideia que viria depois seria nos trazer um conhecimento dilatado ao futuro e relembrar aquilo que ele havia dito. Por que alguém precisa relembrar o que foi dito, gente? Porque na Igreja Católica eles falam que é a vinda do Espírito Santo, no lugar do Consolador prometido. Por isso que fica essa confusão, né? Eles falam que é a vinda do Espírito Santo na Bíblia Católica. Sim, mas na Bíblia está escrito o Espírito de verdade. O Consolador, o Espírito de verdade. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que alguém tem que relembrar o que foi dito? Por que alguém tem que lembrar o que foi dito, gente? Claro, óbvio, porque foi esquecido. Não é não? Se não tivesse sido esquecido, não precisava ser lembrado. É isso? Pior do que ser esquecido, foi alterado, foi deturpado. Mas no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, aí eu mudo. No capítulo de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, ele afirma: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido do Pai. Olha que características interessantes. O Consolador não falaria por ele, mas falaria o que ele ouviu do Pai. Então, o Consolador não poderia ser uma pessoa, estar personificado num ser, porque ele ficaria conosco para sempre. E ninguém ficou para semente até hoje, nem o próprio Cristo. Então teria que ser uma ideia, uma doutrina, uma verdade que ficasse conosco e que tivesse ouvido. Não falaria por si próprio, mas daquilo que tivesse ouvido do Pai. Olha, são indicativos muito seguros que a mensagem do Cristo precisaria de ser continuada, que ela precisaria de ser distendida, ela precisaria ser melhor explicada, porque ele diz: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Bom, então no século XIX, em meados do século XIX, quando surge uma doutrina, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a doutrina de quem ouviu, né? Allan Kardec não disse dele, ele disse o que ele ouviu, segundo as letras do Evangelho. Essa doutrina viria com um propósito. Qual? Qual o propósito do Espiritismo? Cristianismo redivivo, fazer viver novamente o cristianismo da sua origem, trazer-nos a visão do cristianismo dos primeiros tempos. Então, essa
era a proposta da doutrina espírita quando do seu surgimento. O cristianismo redivivo, aquele que trouxesse a informação mais fidedigna de Jesus em relação aos primeiros tempos. Podemos seguir a cola aqui, senão perde. Bom, então quando as outras doutrinas, quando as outras religiões cristãs não adotam a lei da reencarnação, o Espiritismo adota sozinho, com quem está a verdade? Onde que o Espiritismo buscou isso? Será que foi invenção da doutrina espírita? Será que nós criamos essa ideia para ser diferente? O que é que vocês acham? Me ajuda aí. Vicente, eu acho difícil, porque quando ele vai conversar com o católico, ele fica falando Espírito Santo, e eu não entendo o que é esse Espírito Santo que eles falam, porque eu sempre fui espírita, eu não entendo o que é o Espírito Santo. Segundo o Espiritismo, o Espírito Santos somos todos nós quando já nos inserimos na conduta do bem, na conduta positiva, na conduta de quem está querendo construir. Mas vamos ser mais exigentes na compreensão. Então Chico Xavier seria um Espírito Santo, Madre Teresa de Calcutá seria um Espírito Santo, Francisco de Assis seria um Espírito Santo, espíritos que se santificaram graças ao seu esforço, à sua luta, ao seu trabalho, por amor à humanidade, dão a sua contribuição. Bezerra de Menezes, segundo nossas informações que temos, seria um dos espíritos, inclusive, que teve autorização para deixar o planeta Terra. O seu grau de evolução já lhe permitia seguir em frente, galgar moradas celestiais mais apropriadas à sua condição. Mas o seu grau de amor por nós, os habitantes da Terra, fez com que ele implorasse ao Pai, a Jesus, que lhe permitisse ficar aqui, enquanto a dor estivesse graçando no planeta Terra. Isso é o conceito de Espírito Santo. Não um ser igual a Deus, Jesus, e um ser intitulado Espírito Santo. Esse é o conceito espírita de Espírito Santo, entendeu? Nós chamamos o Espírito que coordenou a vinda do Consolador de quê? Espírito da verdade, o Espírito de verdade, o coordenador dessa tarefa. Santo também? Sim, né? Graças ao seu trabalho, às suas conquistas, ao seu valoroso trabalho junto a Deus, junto a Ele próprio. Então é esse o conceito. Mas onde o Espiritismo inventou esse negócio de reencarnação? Porque se os nossos irmãos evangélicos não a adotam, se os nossos irmãos presbiterianos não a adotam, se os nossos irmãos católicos não a adotam, onde foi que nós inventamos isso? Inventamos? Não, foi a mediunidade. Esse conceito no mundo oriental data de 3.000 anos antes de Jesus. O livro mais antigo escrito na Terra, intitulado Os Vedas, fala de reencarnação 3.000 anos antes do Cristo. Então, no mundo oriental, indiscutível. No Oriente Médio, onde Jesus viveu, o conceito da reencarnação também existia. Ele estava inserido na vida das pessoas. Apenas não se tinha dele um esclarecimento, uma claridade tão perfeita quanto a que o Espiritismo nos oferece. Mas esse conceito já existia. E eu vou citar algumas fontes, para não ser repetitivo, porque o tempo nosso não nos permite. Mas eu vou citar algumas fontes.
no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec compila alguns textos onde o assunto é estudado. Então, vou dar um exemplo aqui, no capítulo 6 de Marcos. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, garganta não está boa, e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Olha, então nós queremos mostrar que o conceito de renascer dos mortos, de ressuscitar, ele estava no meio do povo hebreu, onde Jesus viveu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, também está escrito assim: seus discípulos então interrogaram dessa forma: porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir, porque havia uma profecia no profeta Malaquias que dizia que antes da vinda do Messias, o profeta Elias viria como um sinalizador, como um demarcador do território. E Jesus afirma: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, porque, claro, ele estava no outro corpo. Mas o trataram como lhes aprouve, e assim farão sofrer o Filho do Homem. Veja bem o texto como diz. Então, isso está em qualquer Bíblia, viu, Almuder? Se ela não tiver sido adulterada, é claro. Então, entenderam seus discípulos que fora de João Batista que ele lhes falara. Então, Jesus afirma que João Batista era o próprio Elias. Mas, se a gente achar que não ficou muito claro, aqui ele diz novamente: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então significa que não foi o Espiritismo que inventou. Significa que está escrito na Bíblia. É uma questão interpretativa. Aqui ele afirma: ele, João Batista, é o Elias que está para vir. Tá. Então agora vamos largar o Elias para um lado, vamos dar sossego para ele, porque a gente interpreta isso de forma exaustiva. Mas tem uma outra passagem muito interessante. É claro que as interpretações, cada um faz a sua maneira, e a igreja tem a sua maneira de interpretar esse texto, mas eu vou interpretar segundo a visão do Espiritismo. Conta que havia um sacerdote por nome Nicodemos, e que no momento de dúvida, de noite, num momento angustiante, ele procura Jesus e faz uma declaração: mestre, sabemos que é vindo da parte de Deus, porquanto ninguém faria as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe diz: João, Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Ele era um sacerdote judeu e ele assusta-se. Mas como pode ser isso? Como o homem pode ser um homem já velho, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus lhe dá uma explicação. Eu não vou ler o texto, mas porque senão não dá tempo da gente fazer o fechamento com a visão do Espiritismo.
Mas Jesus disse, eu até precisava ler para ficar mais fidedigno, pelo menos alguns trechos. Como pode um homem nascer já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito, ser preciso, nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Nem o mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Por que esses ventiladores hoje estão desligados, hein, gente? Vocês estão com frio? Então me desculpa, então é só eu que estou com calor. Bom. Não, há pelo menos uma janelinha dessa aí para dar uma corrente de ar, porque hoje, e a hora que chegar o inverno, como é que nós vamos fazer? Vai ter que pôr aquecedor. Bom, então vejamos bem, a pergunta que Nicodemos faz, que eu pulei, vocês me desculpem a desorganização, na verdade ele não pergunta, Jesus é que diz, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 166, diz assim, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, continua sua evolução, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, quando Jesus diz a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus nada mais estava dizendo que a continuidade do processo evolutivo exige a continuidade da aprendizagem. Que o processo da reencarnação, ele é um processo inevitável, porque nós partimos de uma condição de simplicidade e ignorância, simplicidade no sentido de não termos viciações, simplicidade de não termos conceitos previamente formados e de ignorância plena de conhecimentos. Não é ignorância no sentido de ser mal educado, sem educação, mal criados, mas é como se fosse, eu venho mudando os conceitos, quando eu fiz as primeiras interpretações, eu falava uma fita virgem, depois eu falei uma fita cassete virgem, depois um pendrive virgem, agora é o que, hein, gente? Agora um cartão de memória, sei nem mais o que eu estou falando. Nós somos esse computador virgem, que parte de um início, e visa, e tem um fim, tem uma fatalidade, que é atingir a perfeição. Então, quando Jesus diz a Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é ver o reino de Deus? O que é, gente? O que é ver o reino de Deus? A encarnação já está clara quando a gente vê a mediunidade, acontecendo, os próprios espíritos falando sobre ela, mesmo com esses textos antigos, a gente hoje sabe que é indiscutível isso. A gente vê a mediunidade, já existia a mediunidade desde a época do homem primário. Não, tudo bem, mas aqui nós não estamos discutindo mediunidade, nós estamos discutindo o texto. Jesus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estou perguntando o que é ver o reino de Deus. O que é? Modelar o próprio Espírito, Ver o reino de Deus, o que é? Acho que é... Peraí, deixa o Jaime falar. Fala, Jaime. Esse nascer de novo, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo, numa reencarnação, é a mesma coisa de um dia na aula. Então, para ver o reino do céu, o que Deus criou? A criação de Deus.
nós, hoje, o nascer de nós somos muito mais inteligentes do que um Nicodemo, de hoje de ontem. Mas no futuro, nós ainda só vai ter o progresso, vai crescer o progresso. Então as pessoas daqui a alguns séculos vai saber mais do que nós. Então, se não tivesse a reencarnação, ficaria uma espécie assim de uns ignorantes, muito ignorantes analfabetos, e outros com conhecimentos muito avançados, porque o homem já está indo para o universo. A gente já está vendo aí as pessoas indo para o universo. Daqui a algum tempo, já os milionários já estão indo assim, então eles vão descobrir muitas coisas que nós não vamos pegar. Então, quando Jesus fala, é muito pouco uma reencarnação, é mesmo que eu numa aula, e numa aula depois, no primeiro dia, e trazer um diploma de uma universidade. Porque o conhecimento nós não sabemos nada, e cada futuro que nós tivermos, nós vamos ter outros conhecimentos. Parabéns, Jair. E eu sei que não gostava de falar, deu uma aula para nós. Parabéns. O que o Jair está dizendo? Né? Coitadinho daqueles que morreram na época da idade da caverna, né? Está lá no céu, escondido, humilhado num canto lá, eles não conhecem celular, eles não conhecem energia elétrica, eles não conhecem internet, eles não conhecem nada. Né? Se Deus não tivesse dado a oportunidade da gente renascer para aprender, frequentar outros dias de aula, em função do progresso, né? O céu estaria todo estratificado, com uns humilhados no canto, na sua total ignorância. Mas, Jaime, quando Jesus fala para o Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, o que é o reino de Deus, gente? Quando a gente vê a exuberância da natureza, é Deus? Eu acho que é Deus. Quando a gente vê a beleza de um pássaro, com cores absolutamente lindas, de um bom gosto incalculável, tem ali o reino de Deus. Quando descobre a 7.000 metros de profundidade dentro do oceano, reservatórios imensos de petróleo que iriam ajudar a humanidade no seu processo de sobrevivência e de crescimento, foi o reino de Deus quem colocou isso lá. Isso não foi obra do acaso. Quando se descobrem metais preciosos no âmago do solo, foi Deus que colocou. Quando o cientista adentra um laboratório e consegue, em tempo recorde, ainda que precisasse mais tempo, mas a humanidade necessitava, com uma urgência tamanha, conceber uma vacina para controlar uma pandemia, isso é ver o reino de Deus, é ver que Deus nos oferece oportunidades, né, de enxergar o reino, de enxergar o quanto Deus faz parte da nossa vida. Então, indo e vindo, como disse o Jaime, nesses dias de aula, repetidamente, indo e vindo, nós vamos acabar por identificar que nós temos uma paternidade divina, que nós temos um direcionamento divino, que a nossa vida não é um barco a esmo, ao léu, mas que nós temos um direcionamento, que a vida, o planeta Terra, tem um dono. Por mais que o homem queira bater cabeça e fazer besteira, vai chegar um momento em que o dono falou: vamos parar com essa gracinha aí agora? Vamos tomar outro rumo nesse planeta? Está escrito lá no Evangelho que o joio e o trigo seriam plantados no mesmo campo, ou que o trigo seria plantado, mas que o joio lá apareceria, e que Deus, na sua bondade e misericórdia, permitiria que o joio crescesse ao lado do trigo. E o joio é uma planta muito parecida, muito semelhante com o trigo. Como nós somos semelhantes. Ninguém sabe se eu sou joio ou se eu sou trigo. Deus permitiu que nós nos misturássemos uns aos outros, na esperança e na certeza de que muitos joios, ao longo dessas aulas repetidas, se transformassem em trigo.
dentro de um processo evolutivo. Mas Jesus não falou que a tolerância ia ser ilimitada. Deixarão crescer juntos até a ceifa, até um dado momento. Chega de brincadeira, vamos aferir os valores agora. E o joio então será cortado primeiro, reunido em grupos para ser queimado. Olha, a letra evangélica é de rara beleza. Nós, os homens, é que bagunçamos o conceito. O fogo, para Jesus, para Deus, nunca teve conotação de castigo, nunca teve conotação de punição. O fogo representa apurar. Se você põe 10 litros de leite numa panela e vai mexendo no fogo e vai fervendo e põe um quilinho de açúcar, no final você tem um delicioso doce. E os outros 9 se evaporaram porque apurou o que ali estava. Se você põe no alto forno 1 tonelada de minério de ferro, você vai apurar lá uns tantos quilos de ferro gusa, o resto é lixo que foi. Então, quando o joio foi reunido em molhos para ser queimado, não é para ser punido, mas para ser purificado. Esse é o processo da lei. Então, segundo a visão do Espiritismo, nestes momentos, nestes anos em que vivemos, a Terra está chegando ao momento da ceifa, chegando ao momento definitivo de uma avaliação, onde o joio e o trigo têm que se desmisturar, num processo que a gente chama de transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, onde aqueles que trabalham, que desejam, que buscam, que se disciplinam em melhores valores, receberão o ingresso de permanência nessa morada. Mas aqueles de nós que insistirem no mal, que insistirem na violência, que insistirem na cobiça, que insistirem na vaidade, que insistirem na escravização do ser humano, estes serão convidados, reunidos em molhos, e serão convidados a se matricularem numa outra escola, também sob o olhar misericordioso do Pai, mas uma escola condizente com as suas necessidades de aprendizagem, uma escola mais dura, uma escola com menos liberdade, uma escola com mais disciplina. Essa é a visão do Espiritismo. Então, se nós queremos estar aqui, no domínio da internet, no domínio da Novalgina, da penicilina, do cetoprofeno, no domínio de todas as benesses do avião, do carro, do drone e de tudo mais que a humanidade já conquistou, que a gente faça um esforço por permanecer aqui, um esforço melhorador, porque assim nós vamos permanecer. Porém, Jesus é mais enfático com Nicodemos. Quando ele afirma, é necessário que eu, já sendo velho, torne a entrar no ventre da minha mãe e nasça de novo? E Jesus, coitado, me desculpe o coitado, ele diz assim: mas é sacerdote em Israel e ignoras essas coisas? Se me pergunta das coisas da terra e eu te falo e você não conhece, e se você me perguntar então das coisas celestiais? Mas aí Jesus fala de uma maneira muito bela. Ele diz assim: em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não podes entrar no reino dos céus. Aí já é diferente. Então o primeiro passo é o quê? Quando Jesus afirma, aquele que não nascer de novo não pode ver. Oh, bem, devia ter deixado mais alguém, né, para o professor não tomar bomba. No primeiro passo, Jesus está falando da necessidade de ver o reino dos céus. Aqui já é diferente, aqui já é entrar. E entre ver e entrar tem diferença? Tem, gente?
tem algum requisito diferente. Então, na primeira condição, o processo de ir e vir, inúmeras vezes, dezenas, centenas, milhares de vezes, acabarão por nos amadurecer, a ponto de enxergar que Deus existe, que Deus governa a nossa vida, que Deus é o supremo orientador das nossas vidas. Mas aqui Jesus vai mais à frente. Em verdade vos digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Bom, nascer da água, o que significa? Como é que é? Quem falou aqui? Fala nessa corrente de cá. Batismo. Tá. O que mais? O que significa nascer da água? O líquido amniótico. O líquido amniótico. Muito bem. O que mais? Do ventre da mãe. O ventre da mãe. O que mais? Nascer do Espírito. Calma. O corpo é feito de água. Muito bem, Maura. Se torcer nós, sai o quê? A gente fala que sai sangue, né? Mas sai é água, né? Se falar que a gente é uma coisa, a gente é o quê? Água. 70% do nosso corpo é água. 80% ou até mais de um recém-nascido é água. Então, se tiver de falar que a gente é uma coisa, a gente é água. Então, quando Jesus diz a Nicodemos, reforçando a teoria, aquele que não nascer da água, ele estava falando de reencarnação. Que aquele que não reencarnar, não nascer da água, não tomar o ventre materno, que é uma piscina de água, porque a placenta, ela retém o líquido da vida, onde o embrião se desenvolve, e quando a mulher vai ganhar neném, acontece o quê? Estoura a bolsa d'água, né? Então nós somos criados na água, nós somos da água. Se nós perdermos 10% da água do nosso corpo, nós já entramos num período de coma ou de pré-coma. Então, água, nós somos água. Mas Jesus foi mais. Aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Alguém falou do batismo. Jesus realmente deixou bem claro que essa água não tinha nada a ver com batismo, porque é ciência. Nós somos água. Então, a igreja depois, como eu disse que cada um tem a sua interpretação, a igreja interpreta que, quando Jesus disse isso, ele estava falando da água do batismo. Não é assim que nós vemos, tá? Nós vemos através de uma visão científica. Nós somos água. Mas Jesus fala que não é suficiente nascer da água somente. É preciso nascer também do Espírito. E o que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? É agora querer dar um direcionamento na sua vida de valores eternos, de valores morais, que seguirão conosco pela estrada fora. É o homem santificado pelas suas ações. É o Espírito Santo num processo de evolução consciente. Esse é o nascer do Espírito. Então, para entrar no reino dos céus, não basta ir e vir, ir e vir. Nós vamos vir, voltar, vir, voltar, vir, voltar. E às vezes não vamos conseguir a condição de ser o trigo apenas. Para entrar no reino dos céus, nós precisamos de nascer do Espírito, ser abraçado pelos valores da alma, ser entusiasmado pelos valores da honra, da honestidade, do trabalho, do respeito, da sensibilidade pelo nosso semelhante, pela dor dele, pelo que ele necessita de nós, pelo o prazer, né, de servir na causa do nosso Pai Celestial. Esse é o nascer do Espírito. Isso faculta o ser
entrar no reino dos céus. O que é entrar no reino dos céus? É um lugar que tem chave e tem porta? Não, é um estado de alma, onde a criatura esteja em paz consigo mesma, em paz com a sua consciência. É um estado de alma que lhe permite viver em harmonia com o mundo, com a natureza, com as pessoas. Um homem que se renova, Nilza, porque novo parece que é alguma coisa que saiu da forma, e não é assim. Deixar o homem velho. São Paulo diz na Epístola aos Efésios: pelo que deixai o homem velho e se revistais do homem novo, daquele que não se corrompe pelas concupiscências do engano. Deixai a mentira e falai a verdade. E aí ele vai citando diversas características desse homem novo. Então é um homem que se renova. Volto a dizer, o novo parece que saiu da forma. O que se renova não, é um trabalho diário, né, com o fim de entrar no reino dos céus. Alguma dúvida, gente? Essa passagem é belíssima, mas eu não posso gastar o tempo nela que eu gostaria. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham que eu forcei a barra para nós discutir? Senão eu vou passar para frente. Vicente, que esse processo é contínuo e é um progresso que vai acontecendo em todas as gerações, em todo momento, em outros planetas e tudo. O processo é contínuo, não é? Exatamente. Mas, Almuda, não significa que nós, enquanto indivíduos, não podemos estacionar. Uma encarnação, 2, 3, 10. Deus prepara e a gente vem aqui e não faz nada. A gente perde o tempo. Como aquela parábola dos talentos, aquele indivíduo que recebeu um talento, pegou seu talento, deixou ele quietinho ali, não trabalhou com ele, não fez nada com ele e desperdiçou, enterrou o seu talento. Não é assim que a mensagem diz? Então o processo da evolução é contínuo, mas não quer dizer que o nosso é contínuo. Nós podemos estacionar por longos tempos, longos períodos, atendendo a um direito nosso, do nosso livre-arbítrio. Mas vai ser para sempre? Ali no Livro dos Espíritos pergunta: meu espírito não pode ficar no mundo espiritual para sempre? Não, porque ele está infringindo uma lei. Um dado momento ele vai ter que encarar a sua realidade, tá? Então nós podemos, sim, o processo é contínuo, mas no uso do livre-arbítrio nós podemos estacionar por algum tempo. Mais alguma dúvida, gente? Vicente, quando Jesus Cristo disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo, ele, naquele momento, Nicodemos seria um trigo sem nada? Seria um duro? Até então fazendo líderes de uma igreja? Não, na verdade Jesus não estava falando para Nicodemos, né? Jesus estava falando para a humanidade, mostrando qual que é o caminho do processo. O Elmudo não falou que o processo é contínuo? Então o processo é contínuo de nascer da água para ver o reino de Deus e nascer do Espírito para entrar nele. Jesus apenas aproveitou o momento para dar uma lei para a humanidade. Ele não estava falando nada com Nicodemos. Nicodemos foi o elemento, né? Foi o personagem que permitiu a Jesus destravar essa lei universal. No caso ali, por exemplo, assim, também seria como um conselho: se ele mudasse a forma de atitude, os pensamentos dele, poderia, em vez de ser um nascer de novo, dali para frente? Sem dúvida, nós podemos nascer de novo todos os dias, especialmente nascer do Espírito. Nascer da água nós nascemos, estamos aqui reencarnados. Nascer da água, inclusive, é uma opção. Não é uma opção, é lei. Nascer do Espírito é uma opção nossa. Como eu disse ao Elmuda, nós podemos ficar estacionados aqui 10 encarnações seguidas. É opção nossa, né? Agora, nascer da água não, é lei. Num dado momento, eu posso ficar no mundo espiritual 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Mas vai chegar um momento e falar assim: agora você tem que ir, cabra. Porque você não pode ficar aqui para todo sempre. 2000 anos pode não representar muita coisa.
mas está na hora de você encarar a sua verdade, sua realidade, encarar a lei. Mais alguma pergunta, gente? Então nós vamos concluir aqui com duas perguntas, muito conhecidas por sinal. A primeira delas, a questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Por que quis Deus? Se a nossa vida, se nós somos espíritos, se nós não somos corpo, se a nossa essência é espírito, qual a utilidade da encarnação dos espíritos? Porque Jesus, porque Deus traçou o nosso caminho ligado a uma corporação física. Porque nós podíamos viver só no mundo espiritual, porque vai chegar um momento em que dentro do processo evolutivo, devagarinho nós vamos perdendo o corpo físico, ele vai se tornando cada dia mais leve, e de um momento para outro, numa outra esfera feliz, desenvolvida, nós vamos viver a vida do Espírito. Mas por que quis Deus? Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E Jesus e os Espíritos respondem a Kardec que Deus a impõe, por isso nascer de novo é lei, com o fim de levá-los à perfeição. Olha, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, não tem que discutir, tem que acatar, é lei. Nascer da água é lei, nascer do Espírito é voluntário, é questão de opção. E na questão 167, que se a gente não lê assim com muita atenção, a gente acha que é a mesma pergunta, Kardec volta a carga, um é na 132, e a outra é na 167. Ele volta a carga e pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Olha, a primeira é a encarnação. Foi quando nós tomamos o corpo pela primeira vez. Aqui ele já está perguntando qual é a finalidade da reencarnação. E os Espíritos respondem: expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, esse é o X da questão. A reencarnação, como muito bem frisou o Jaime, permite que o aluno tenha um dia de aula, 2 dias, 3 dias, 100 dias, 1000 dias, 1 milhão de dias, dentro do processo de desenvolvimento progressivo da humanidade. Essa é a finalidade da reencarnação dos Espíritos. E quando ele fala que expiação, a expiação é uma lei onde Deus devolve para nós as consequências das nossas escolhas ruins, e nós temos que trabalhar com elas. Se a gente pode deliberar na vida, tomar algumas atitudes, vai chegar o momento em que as consequências dessas atitudes retornarão para nós. Então, diz um axioma que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, que a gente planta o que bem quer, mas tem que colher o que plantou. Então, a expiação é uma lei que permite que tudo retorne para nós, especialmente no aspecto da expiação, as coisas ruins que fizemos, porque as boas verdadeiramente retornam, mas as ruins também retornam, dentro do processo melhorador. E a cobrança, a dor que nos afugenta, segundo nos diz um grande estudioso do Espiritismo, chamado Vinícius, a cobrança tem sentido educativo, nunca sentido punitivo. Deus nunca nos pune com o objetivo de nos fazer chorar, mas de nos fazer melhorar, de nos fazer tornarmos seres melhores. O desenvolvimento progressivo da humanidade é o que está escrito. E na questão 171, para a gente encerrar, intitulada Justiça da Reencarnação.
Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e sua revelação. Pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus, somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí Kardec conclui comentando: todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse revogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, o conceito da reencarnação é o que engrandece a figura paterna. Deus seria um monstro, se Ele nos desse apenas uma existência e já nos lavrasse a sentença definitiva. Porque se pessoas nascem em todos os quadrantes do planeta Terra, sob as mais diversas culturas, sob os mais diversos costumes, em ambientes às vezes totalmente degenerados, e ao final receberia todos o mesmo julgamento? Aquele que nasceu num lar equilibrado, que recebeu uma religião por norma e conduta de vida, que recebeu a possibilidade de se instruir na religião e na escola, teria o mesmo julgamento daquele que nasceu num lugar onde o crime campeia, onde a ignorância campeia? Teríamos todos o mesmo julgamento? Que pai seria esse? Então não há como conceber Deus sem entender, como disse o Jaime, que cada existência representa um dia de aula na escola da vida, na estrada da alma, na estrada do espírito. Não há como não conceber. E acreditamos que, como a verdade não tem acordo para a verdade, porque Jesus diz que conhecendo a verdade nós nos libertaríamos, acreditamos que aqueles que ainda não concebem essa ideia não têm outro caminho que no futuro não concebê-lo. Não sei como isso se vai dar, não sei como isso vai se resolver, mas o Espiritismo não inventou a reencarnação. Como eu disse, ela já é promulgada na Terra 3.000 anos antes da passagem do Cristo por aqui. O Cristo já tem mais 2.000 anos. Então nós não inventamos. E aqueles que não a aceitam, não sabemos como. Mas no futuro, toda a humanidade tem direito de saber das suas verdades, das verdades que norteiam o nosso viver e que nos estimulam a sermos melhores. Uma vez que, como disse o Jaime, estamos matriculados nessa escola e temos que fazer jus àqueles talentos que o Pai nos ofereceu, que a mensagem não diz que o reino dos céus é semelhante ao Senhor, que antes de viajar chamou os seus servos e lhes ofereceu tantos talentos, mas que teria um determinado dia que eles seriam chamados ao acerto de conta, e que são os talentos que Deus nos ofereceu: a saúde, a lucidez psíquica, a força do trabalho, a inteligência. São talentos. Um exemplo de pessoas, de família, para a gente seguir, são talentos com os quais nós temos que trabalhar, com os quais nós temos que produzir e sobre os quais nós teremos que prestar contas. Não há disso dúvida. Sabe que o cérebro que a pessoa nasce
reencarnar na próxima encarnação em Sudão, Afeganistão, Etiópia. Aí o pessoal falou assim, não deixa de negociar, não? É porque se vai nascer no Sudão, na Etiópia, no Afeganistão, é melhor negociar, né? Cada aluno vai ser matriculado numa escola condizente com a sua necessidade de aprendizagem. Os que estão lá não estão esquecidos de Deus, apenas estão matriculados numa escola condizente com as necessidades de aprendizagem deles. Mas nós, reencarnados no Brasil, abrimos um crediário com Deus, que nos deu mais do que nós merecemos. Pode ter certeza disso. Mais alguma pergunta, gente? Então nós agradecemos a vocês pela oportunidade, pelo trabalho. Gostaríamos que o que nós falamos aqui em termos de convite à reflexão fosse pensado. Não gostaríamos que vocês fossem embora da missa e nem lembrassem mais de nada que foi dito aqui. Vamos pensar nisso durante a semana, vamos pensar no que representa toda essa lição, porque isso para nós, o conhecimento da reencarnação, é para nós a ferragem que sustenta um edifício de pé. Então vamos pensar nisso, vamos valorizar esse momento, né? Esse convite que Deus nos oferece. E não vamos esquecer que se alguém quiser rever tudo que você falou, vai estar no YouTube no nosso canal. Porque às vezes a pessoa, nós vemos a primeira vez, a gente absorve, por exemplo, 20% de alguma coisa. Quando você rever aquilo de novo, tendo visto previamente, você vai absorver 50%, 60%. É a reencarnação. Então, assim, o seu aproveitamento vai ser maior. Se a pessoa quiser rever, ela vai acessar lá. Eu digo isso porque o nosso canal também é muito pouco acessado. Então, e é um trabalho que o nosso companheiro faz com tanto carinho, né? E como a gente precisa adquirir paciência, né? O nosso canal está aberto. Assiste nós de novo, mais um pouco, que eu tenho certeza que algum conhecimento vai sobrar e muita paciência vocês vão conquistar, se Deus quiser. Então, exatamente. Então nós vamos encerrar nossa reunião. Em seguida, nós vamos passar o trabalho dos passes. Tá? A gente quer deixar claro, a partir do ano que vem nós vamos voltar o trabalho dos passes na cabine. A gente quer deixar claro que não é obrigado tomar passe e nem necessário. Se a pessoa estiver sentindo bem, tiver joia de sintonia, tranquilo, pode se levantar e sair. Não existe essa obrigatoriedade, porque nós observamos que lá na cabine, algumas pessoas decidiam passar por lá e outras não. E depois que nós mudamos a forma, no processo da pandemia, todo mundo permanece sentado. Não tem problema tomar o passe. Eu só estou dizendo que não é obrigatório, não é lei, tá? Se vocês acharem que não precisa, não precisa. Vamos então agradecer, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo pela oportunidade, e vamos pedir o nosso companheiro Jailton que faça a prece para nós. Meu Deus, permita que os bons espíritos que nos cercam venham em nosso auxílio quando nos acharem sofrimento. Que nos sustentem, Senhor, se a gente desfalecer. Faz, Senhor, com que eles nos incutam fé, esperança e caridade. Que sejam para nós um amparo, uma inspiração, um testemunho da tua misericórdia. Enfim, Jesus, faz com que nós encontramos neles as forças que nos faltam, a fé que salva e o amor que consola.